Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá, um prazer estar aqui novamente. Hoje o nosso tema é quente, né? Vamos mergulhar em como funcionam, na prática, os papéis do fiscal e do gestor de contratos com a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Ah, sim, um tema crucial. A gente preparou uma análise bem completa, né? Usando material de várias fontes. Exato. Temos aqui apresentações do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o TCSC, alguns artigos, vídeos da EGESP, de São Paulo, que é uma escola de governo, e até umas decisões de outros tribunais para complementar. E olha, esse assunto é importante porque, sabe, todo o esforço de fazer uma licitação certinha e escolher a melhor proposta pode ir por água abaixo se a execução do contrato não for bem acompanhada, né? Com certeza, os números não mentem. Eu vi num material, acho que da CGU, um relatório um pouco antigo, mas que ainda vale, que apontava problemas tipo falha técnica na execução ou até a empresa abandonar a obra no meio. Exatamente. São causas comuns de paralisação. Isso mostra que a fase de execução, o acompanhamento, é tão importante quanto a própria licitação. Não adianta só contratar bem. E a impressão que dá é que a nova lei veio justamente para reforçar isso, né? Essa ideia do ciclo completo. Isso. Aquela lógica de planejar, selecionar e fiscalizar, que o pessoal do TCSC destacou. Fecha o ciclo. Não basta planejar e escolher, tem que garantir a entrega, fiscalizar. É uma mudança para uma governança mais presente em todas as fases. A lei tenta organizar melhor quem faz o quê para garantir que o resultado esperado aconteça. Perfeito. E é aí que entram as figuras que a gente vai destrinchar hoje. O fiscal de contrato e o gestor de contrato. Então, bora lá. Nosso objetivo aqui é clarear essas funções, o que cada um faz, quais os limites, como eles trabalham juntos. Vamos usar todo esse material para entender direitinho, com base na Lei 14.133 e nos regulamentos que ajudam a detalhar, como um decreto de São Paulo e o decreto federal. Vamos começar então pelo fiscal de contrato. Quem é essa pessoa, afinal? O que ela representa? Boa. Pelo que a lei e os materiais como os do TCSC mostram, o fiscal é basicamente o representante da administração pública ali na linha de frente. Aquele que está vendo a coisa acontecer de perto. Isso. Ele é designado especificamente para acompanhar, para verificar se o contrato está sendo cumprido como foi combinado. Pode ser uma pessoa só ou, às vezes, uma equipe, né? Depende do contrato. Competências. É verdade. Quem indica o fiscal tem que olhar se a pessoa tem o perfil, o conhecimento para aquela função. Não é só apontar o dedo. Tem requisitos claros. O primeiro, que sempre dá pano para manga e está em várias fontes nossas, é que o fiscal deve ser preferencialmente servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Essa palavra preferencialmente é a chave, né? Exato, ela mostra a regra geral. E por quê? A ideia é que o servidor efetivo, com estabilidade, tem mais independência para atuar, né? Menos vulnerável a pressões. É uma segurança para a administração. Mas e na prática? A gente sabe que nem sempre tem um servidor efetivo disponível com aquele conhecimento super específico que o contrato exige, principalmente em órgãos menores. Pois é, aí entra a flexibilidade. A lei e as interpretações dos tribunais, como uma que a gente viu do TCE do Paraná, admitem exceções, se ficar comprovado e muito bem justificado no processo que não tem mesmo um efetivo com a qualificação necessária. Aí pode ser outro agente público, um comissionado, talvez? Pode, mas veja bem, tem que ser exceção e tem que estar tudo muito bem explicado, documentado. A ideia não é terceirizar a função do fiscal em si. Ele continua sendo um agente público representando a administração. A responsabilidade é dele. Entendi. Regra é o efetivo, mas com essa válvula de escape bem justificada. Além de ser preferencialmente efetivo, que mais a lei pede de qualificação? Bom, a pessoa precisa entender do assunto, né? Isso pode vir de 3 jeitos. Ou o cargo dela já tem a ver com licitações e contratos. Ou ela tem formação na área do contrato, tipo um engenheiro para fiscalizar a obra, um farmacêutico para remédios. Faz sentido. E a terceira forma? A terceira é uma novidade interessante da lei. Ter uma certificação profissional específica para atuar na área,
emitida por uma escola de governo. O foco é garantir a competência técnica. O fiscal tem que saber o que está olhando. E tem aquela regra para evitar problema de conflito de interesse também, certo? Sim, muito importante. Não pode ser fiscal quem tem ligação muito próxima com a empresa contratada. Parentesco, sociedade, relações comerciais, financeiras, com os sócios da empresa ou com aquelas que sempre participam das licitações do órgão. É para garantir a imparcialidade. Ok. Então temos o perfil do fiscal, preferencialmente efetivo, competente na área, sem conflito de interesse. Agora, o trabalho dele no dia a dia, a fiscalização em si, ela pode ter focos diferentes, né? Eu vi uma divisão num material da IGESP, baseada num decreto de São Paulo, que achei bem útil. Sim, ajuda muito a organizar, especialmente em contratos maiores. O modelo que São Paulo usa, e que serve como exemplo, fala em alguns tipos. O primeiro é a fiscalização técnica. Essa deve ser a principal, imagino. É o coração da coisa, como você disse antes. O foco é total no objeto do contrato. A qualidade do serviço, a quantidade do produto, os prazos de entrega, se está tudo conforme as especificações técnicas que foram definidas lá atrás. É o olho na entrega mesmo. Tá claro. É ver se estão entregando o que foi comprado. E a outra, a fiscalização administrativa. Qual o foco dela? Essa já olha mais para os papéis, para as obrigações que não são o objeto principal, mas são parte do contrato. Por exemplo, verificar se a empresa está pagando os impostos, as obrigações trabalhistas direitinho. E isso é super crítico em contratos de terceirização de mão de obra, os demo, né? Ah, sim, para evitar passivos para a administração depois. Exato. Também acompanha se a garantia do contrato está válida, como andam os processos de pagamento, os pedidos de reajuste, a documentação geral do contrato, a parte mais administrativa, burocrática, mas essencial para tudo funcionar. E ainda tinha uma terceira, a fiscalização setorial. Essa é para quê? Essa aparece quando o contrato é executado em vários lugares ao mesmo tempo. Pensa num contrato grande de limpeza para vários prédios da prefeitura numa cidade. Pode ter um fiscal setorial em cada prédio ou região, acompanhando ali de perto e reportando para um coordenador. Entendi. Para dar capilaridade à fiscalização. E uma pessoa só pode acumular essas funções? Ser fiscal técnico e administrativo, por exemplo? Pode sim. Em contratos mais simples ou em órgãos com pouca gente, é bem comum um servidor só fazer tudo. Mas o contrário também acontece. Em contratos muito complexos, você pode precisar de vários fiscais técnicos, cada um especialista numa área. Como aquele exemplo de TI com arquivística que mencionaram. Isso mesmo. Precisaria de um fiscal de TI e outro arquivista. A chave é adaptar a estrutura de fiscalização à complexidade e ao risco do contrato. Não tem fórmula única. Perfeito. Então, já entendemos quem pode ser o fiscal e os tipos de fiscalização. Agora, vamos falar das responsabilidades. O que o fiscal precisa fazer no dia a dia? Quais são os deveres dele? A lei é bem clara nisso, o artigo 117. E os materiais do TCS que reforçam bem. Tem 3 verbos que resumem: registrar, agir e comunicar. Registrar, agir e comunicar. Vamos detalhar. O que significa registrar? Significa anotar tudo de importante que acontece na execução. Tudo mesmo. Problemas, soluções, reuniões, decisões, qualquer ocorrência relevante. E tem que ser num registro formal, um diário de obra, um livro de ocorrências, um sistema eletrônico. O importante é criar um histórico oficial, documentado. Fundamental para ter prova e rastreabilidade depois. E agir. Agir significa que o fiscal não é só um observador passivo. Se ele vê uma falha, um defeito, um atraso, ele tem o dever de determinar a correção, mandar a empresa arrumar o que está errado. Claro, dentro dos limites do que foi contratado, né? Ele não pode mandar fazer algo fora do contrato. Certo. E o terceiro verbo, comunicar. Comunicar é quando o problema ou a solução necessária está além da competência dele. Por exemplo, para aplicar uma multa mais pesada, para fazer um aditivo no contrato ou até para rescindir. Nessas horas, o fiscal tem que levar o assunto para cima. Para quem? Para o gestor. Para o gestor do contrato ou para a autoridade superior. E a lei diz que tem que ser tempestivamente, ou seja, rápido, em tempo hábil, para que a decisão seja tomada antes que o problema piore ou cause mais prejuízo. Registrar, agir e comunicar.
Ficou bem claro. E aquela história de poder contratar ajuda externa, uma empresa para auxiliar o fiscal. Ah, sim. A lei permite isso no caput e no parágrafo 4º do artigo 117. Em contratos mais complexos, a administração pode contratar uma empresa ou um profissional especializado para dar suporte técnico ao fiscal. Um exemplo seria? Pensa numa obra de engenharia muito grande e complexa. Pode ser útil ter uma consultoria especializada ajudando o fiscal servidor público com análises técnicas, laudos mais detalhados. Mas essa empresa que ajuda, ela vira o fiscal? Ela toma as decisões? Não, de jeito nenhum. Esse ponto é crucial e a lei deixa muito claro. O terceiro contratado, ele auxilia, ele subsidia com informações técnicas, ele dá pareceres, mas a decisão final... Tipo, aceitar o serviço, mandar corrigir, comunicar o problema? Exatamente. Isso tudo continua sendo do fiscal, do agente público designado. O terceiro não assume o papel de fiscal, ele é um suporte. E se esse terceiro errar? Se o laudo dele estiver errado? Quem responde? Boa pergunta. A empresa contratada tem o que a lei chama de responsabilidade civil objetiva pelas informações que ela passa, ou seja, se a informação for errada ou imprecisa, ela responde diretamente pelo dano que isso causar. Mas isso tira a responsabilidade do fiscal servidor. Não tira. A responsabilidade do fiscal continua existindo. Claro que, na hora de avaliar a conduta do fiscal, vai se levar em conta as informações técnicas que ele recebeu desse terceiro. Se o terceiro errou feio e o fiscal confiou num laudo que parecia tecnicamente correto, a responsabilidade do fiscal pode ser atenuada ali naquele ponto específico, mas ele não fica isento só porque contratou ajuda. Entendi a dinâmica. O fiscal age, manda corrigir, mas até onde vai o poder dele? Qual o limite? Quando ele tem que passar a bola para frente? O limite está muito ligado ao escopo do contrato. O fiscal tem autonomia para determinar correções e ajustes dentro do que foi contratado, para garantir que o objeto seja entregue como combinado. Mas se precisar mudar o contrato, aumentar valor, prazo... Aí geralmente já ultrapassa a competência dele. Decisões que alteram a essência do contrato, os aditivos de valor, de prazo, aplicar sanções mais graves, dependendo do que a norma interna do órgão definir como alçada dele, ou a decisão final de rescindir o contrato, isso tudo normalmente tem que ser escalado. Vai para o gestor ou para a autoridade maior? Exato. O fiscal é a primeira linha de defesa, como disse o material do TCESC. Ele detecta o problema, age no que pode e aciona quem precisa tomar as decisões maiores. Falando nisso, chegamos na outra figura central, o gestor de contrato. Muita gente confunde com o fiscal, né? Mas a nova lei e os materiais que a gente viu, como as discussões na IGESP e no TCESC, tentam deixar os papéis mais distintos. O que faz o gestor, então? O gestor é o outro pilar nesse acompanhamento, trabalhando junto com o fiscal ou os fiscais. Se a gente for resumir bem rápido, enquanto o fiscal está mais focado no objeto, na parte técnica da entrega, Sim. o gestor está mais focado na administração do contrato, no processo como um todo. Perfeito, é isso. Uma função chave do gestor é coordenar as atividades dos fiscais, se houver mais de um, o técnico, o administrativo, o setorial, garantir que eles trabalhem de forma alinhada e que a informação flua. E além de coordenar, o que mais ele faz na prática? Ele geralmente cuida da parte mais administrativa e processual mesmo. Por exemplo, pegar as informações dos fiscais para preparar os processos de pagamento, instruir os pedidos de aditivo, dar andamento nos processos para aplicar penalidades quando necessário, analisar pedidos de reajuste ou repactuação. Ele também faz outros controles, né? Que não são diretamente sobre a entrega do produto ou serviço, e dá um suporte geral para o processo do contrato andar direitinho na máquina pública. Isso. O gestor é meio que o organizador da papelada e dos fluxos administrativos do contrato. Ele garante que os trâmites legais sejam cumpridos, que os processos estejam bem montados, com tudo documentado e que as decisões administrativas sejam tomadas com base no que o fiscal apurou lá na execução. Então, se a gente fosse apontar a diferença mais marcante no dia a dia entre eles? A diferença crucial, como o TCS ressaltou, é o foco. O fiscal está com o pé na obra, o olho no serviço.
vendo se o que está sendo feito ou entregue bate com o contrato. O trabalho dele muda muito dependendo do que é o contrato. Obra, serviço, compra. E o gestor? O gestor foca mais no processo de gerenciar o contrato, na coordenação, nos trâmites administrativos. O trabalho dele tende a ser mais parecido entre diferentes contratos, seguindo os fluxos internos do órgão, independentemente do objeto específico. Entendi. E aquela questão que sempre surge: pode a mesma pessoa ser gestor e fiscal no mesmo contrato? Lembro que a EGESP levantou essa bola falando do princípio da segregação de funções. Pois é, essa é uma discussão importante. A lei fala que é preciso segregar, separar as funções, principalmente as que têm mais risco, para evitar que a mesma pessoa autorize, execute e controle tudo sozinha. E qual a visão sobre acumular gestor e fiscal? A visão inicial que a EGESP apresentou, e que faz sentido, é que não seria o ideal. Por quê? Porque o gestor, em tese, coordena e até controla o trabalho do fiscal. Se for a mesma pessoa, ela estaria coordenando e controlando a si mesma. Isso enfraquece o controle interno. Mas essa separação é sempre obrigatória, mesmo num contrato pequeno, num órgão com pouca gente? Talvez não seja uma regra absoluta, inflexível. A lei fala em separar funções mais suscetíveis a riscos. Dá para argumentar que em contratos muito simples, de baixo valor, baixo risco, e principalmente se o órgão tem pouquíssimos servidores, talvez essa acumulação pudesse ser justificada. Mas a regra geral, a boa prática, o que o princípio da segregação sugere é: sempre que der, separa. O mais importante, então, é o órgão definir isso claramente. Exatamente. Cada órgão público tem que definir nas suas normas internas como vai ser a sua gestão e fiscalização. Qual modelo vai adotar, levando em conta a sua realidade, o tamanho dos contratos, os riscos. Isso é parte da governança que a lei tanto exige. Essa necessidade de ter regras internas claras parece ser um ponto-chave para tudo funcionar bem, né? Para a integração entre fiscal e gestor dar certo. Com certeza. Os materiais do TCSC batem muito nessa tecla. A administração tem que ter normas internas detalhando quem faz o quê, os procedimentos, as rotinas do fiscal e do gestor. Não é só uma sugestão, é uma obrigação de governança que vem lá de cima, da alta administração. Essas normas dão segurança e padronizam a atuação. E na prática, como essa integração gestor-fiscal acontece no dia a dia, assumindo que existem essas regras? É um fluxo constante de informação. O gestor depende totalmente do que o fiscal registre e relata para poder tomar as decisões administrativas. Liberar pagamento, iniciar um processo de multa, analisar um aditivo. E o fiscal depende do gestor para resolver o que ele não pode. Exato. Quando o fiscal encontra um problema maior que a alçada dele, ele comunica para o gestor ou para quem está acima. É uma via de mão dupla. Um alimenta o outro com informações para que o contrato ande corretamente. E eles não estão sozinhos nessa, né? A lei prevê um apoio institucional para eles. Lembro de ter visto isso. Sim, e isso é muito importante. A lei diz que os setores de assessoria jurídica e de controle interno do órgão devem apoiar os fiscais e gestores no trabalho deles. Eles têm a quem recorrer para tirar dúvidas e pedir orientação. E qual o papel de cada um nesse apoio? A EGESP fez uma distinção interessante. Foi ótima essa distinção. O assessoramento jurídico ele entra para ajudar com dúvidas concretas, sabe? Essa cláusula do contrato quer dizer X ou Y. Posso aplicar essa sanção desse jeito? Qual o procedimento legal para fazer esse aditivo? É um apoio mais pontual, para resolver uma questão jurídica específica que surgiu ali no contrato. E o controle interno? Como ele ajuda? O controle interno, na visão que a EGESP apresentou, tem um papel mais preventivo, mais sistêmico. Ele ajuda a identificar riscos gerais nos processos de contratação como um todo, orienta sobre boas práticas de governança, de gestão de riscos, como melhorar os controles internos do órgão para evitar problemas futuros. Então ele ajuda a arrumar a casa, digamos assim. Isso. Ele ajuda a construir um sistema mais robusto, mas sem entrar na gestão do dia a dia do contrato, sem fazer a chamada cogestão. Ele orienta, mas não decide junto com o gestor ou o fiscal para manter a independência dele na hora de auditar depois. Faz todo sentido. Um ajuda no problema específico, o outro na prevenção geral. E em termos de ferramentas para registrar tudo isso, a lei fala em registro formal.
Sim, é obrigatório registrar as ocorrências. Pode ser no papel ainda, como diários de obra, livros de ocorrência, mas o ideal, claro, é usar sistemas eletrônicos. Facilita tudo: registrar, consultar, gerar relatórios, dá transparência. Falando em transparência, tem o PNCP, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas. Exato. É lá que as informações sobre os contratos, incluindo a gestão e fiscalização, deveriam estar disponíveis para a sociedade. E tem alguma ferramenta futura que pode surgir desse trabalho de fiscalização e gestão? Algo que a lei prevê. Sim. Uma interessante que o TCCs que mencionou é o Cadastro de Atestado de Cumprimento de Obrigações. A ideia é que o desempenho da empresa em cada contrato seja avaliado pelo fiscal e/ou gestor, com base em critérios objetivos. E esse histórico ficaria registrado. Isso, ficaria registrado e poderia ser consultado em futuras licitações. Seria ótimo para saber se uma empresa costuma entregar direitinho, cumprir os contratos, ajudaria muito na seleção. Bacana. Agora, já caminhando para o final, vamos falar um pouco dos desafios e das boas práticas que a gente viu nas fontes. Um desafio que pareceu bem grande até com dados da CGU é a falta de tempo que fiscais e gestores têm para se dedicar ao planejamento, né? Exato. E aí está um ponto crítico. Muitos problemas que estouram lá na execução do contrato, na verdade, nasceram de um planejamento mal feito. Se o serviço foi mal descrito, se os riscos não foram bem pensados lá no começo. Exato. Aí o trabalho do fiscal vira um suplício, só apagando incêndio, a fiscalização fica muito mais difícil. E a nova lei tenta amarrar isso melhor, exigindo que já no planejamento, nos estudos técnicos preliminares, no termo de referência, já se pense em como vai ser a execução e a gestão do contrato. Correto, a intenção é essa. Forçar que, ao planejar a contratação, já se pense em como ela vai ser acompanhada. Além disso, a lei também traz a responsabilização de quem fez um projeto básico ruim, que depois causa a necessidade de aditivos. Tudo para reforçar: comece bem, planeje bem. A conexão planejamento-execução é fundamental. Outro desafio claro, que apareceu bastante, é a falta de gente. Como fazer tudo isso? Separar funções, fiscalizar bem se faltam servidores qualificados nos órgãos. Esse é o drama de muitas administrações, né? A saída parece ser priorizar e focar no risco. Não dá para ter o mesmo nível de controle para um contrato de 10 mil e um de 10 milhões. Tem que ser mais inteligente na alocação do esforço. Exato. Concentrar a fiscalização mais intensa nos contratos mais caros, mais complexos, de maior risco ou naqueles que entregam serviços essenciais para a população. Adequar a intensidade da fiscalização ao risco e focar no resultado, não só em cumprir tabela como foi sugerido nos debates. E o terceiro grande desafio: capacitação. A lei exige competência e todas as fontes falam, tem que treinar essa turma. Fundamental, a lei fala em gestão por competências, em certificação profissional, investir em cursos, em treinamento, em atualização para fiscais e gestores não é despesa, é investimento para ter contratos melhores, para evitar problemas, para usar bem o dinheiro público. As escolas de governo são essenciais nisso. Considerando esses desafios, quais seriam então as boas práticas que a gente pode tirar de tudo isso que a gente conversou e leu? Bom, com base no que vimos, eu diria: primeiro, cada órgão ter suas regras internas claras e adaptadas à sua realidade, definindo os modelos de gestão e fiscalização. Isso dá segurança jurídica e operacional. Segundo, usar de verdade o apoio do jurídico e do controle interno. Criar canais de comunicação fáceis para que fiscais e gestores possam tirar dúvidas, pedir orientação sem medo. terceiro ponto. Terceiro, usar de verdade o orçamento dedicado a escolas de governo, destinado à capacitação e treinamento profissional dos funcionários e dos gestores. Terceiro, implementar mecanismos para avaliar o desempenho das empresas contratadas, com indicadores objetivos. Aquela ideia do cadastro de atestados que falamos. Isso cria um ciclo de melhoria. E por último, mas talvez o mais importante no dia a dia, fomentar a comunicação e a colaboração real entre fiscais, gestores e todas as outras áreas envolvidas. Quebrar silos, fazer a informação fluir.
Ótimo resumo das boas práticas. Acho que conseguimos cobrir bastante coisa hoje. Recapitulando rapidinho, vimos que fiscal e gestor são peças centrais na nova lei para garantir a entrega do valor público. Isso. O fiscal mais perto da execução, focado no objeto, com os deveres de registrar, agir e comunicar. O gestor, coordenando, cuidando da parte administrativa e processual. Falamos da importância da designação por competência, preferencialmente servidor efetivo, mas com flexibilidade justificada. Vimos os tipos de fiscalização técnica, administrativa, setorial e a possibilidade de apoio de terceiros sem delegar a responsabilidade final do fiscal público. E reforçamos muito a necessidade de regras internas claras, do suporte essencial do jurídico e do controle interno e da integração entre todos eles para a coisa funcionar. Perfeito. A Lei 14.133 deu o caminho, definiu os papéis. Mas fica aqui talvez uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Manda aí. Qual seria a provocação? Além de cumprir a lei e seguir os procedimentos, como é que as organizações públicas podem, de fato, criar uma cultura interna diferente? Uma cultura onde acompanhar os contratos de perto, de forma proativa, focada em resultado, seja visto não como mais uma tarefa burocrática, um peso. Mas sim como uma atividade estratégica. Exatamente. Uma atividade estratégica essencial para que as políticas públicas realmente funcionem e entreguem valor para a sociedade. Como fazer essa virada de chave cultural? Essa é a pergunta que vale ouro, né? Mudar a cultura para que gestão e fiscalização sejam vistas como parte da solução, não do problema. É um desafio enorme que vai muito além da letra fria da lei. Mas que a nova lei com certeza nos empurra a encarar de frente. Sem dúvida. Um ótimo ponto para a gente continuar pensando.